Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Hoje a gente vai falar sobre logística 4.0, tecnologias, inovações e mercado de trabalho, né? Com os nossos convidados especiais, o Paulo Roberto Bertaglia e o Leonardo Silva Paion, né? Que vai conduzir junto com o Paulo aqui, né? Essa excelente live de hoje aqui, né? Que é tão gostosa, né, Paion, quando a gente está aqui com pessoas, né, que são referência no mercado, que trabalha aí esse tema da logística, né, que é o Paulo. Até estava conversando com o Paulo agora há pouco aqui, né, que ele tem um canal, né, onde ele disponibiliza muita coisa bacana, né, então quem não conhece ainda o Paião vai colocar depois o site aqui, né, e vai compartilhar o canal do nosso palestrante de hoje, né, e se você não está inscrito, se inscreve lá no canal, se inscreve aqui no meu canal aqui também, para que a gente possa, né, levar mais conhecimento aí a todos os cantos do Brasil, né, e fazer, né, da logística, né, esse motor, né, que movimenta o Brasil, né, que se não tiver logística as coisas não chegam, né. Eu estava conversando aqui que ontem, finalzinho da noite, da tarde para de noite, mas às 6 horas da tarde eu comprei um produto e hoje de manhã já estava recebendo aqui em casa, né. Eu fiquei admirado com a competência dessa empresa que entregou, né, e o prazo de entrega era 30 dias, entregaram em menos de 24 horas, né, em menos de 12 horas praticamente. Então eu fiquei super surpreso mesmo com a rapidez, né, que tem, né, esses temas, né, e que fez com que o produto chegasse hoje aqui e eu pudesse desfrutar desse produto, né. Então, se eu soubesse, eu já tinha comprado muito antes. Então, já falei demais, vou passar aqui para os convidados especiais que vão tocar essa live de hoje. Paulo, muito obrigado, mais uma vez aqui, a gente fazendo esse bate-papo aqui, né, você abrilhantando o nosso canal, os nossos alunos aqui com o seu conhecimento, a sua expertise aí na área de logística, tá? Então, muito obrigado. Paião, a live é sua, cara. Toca ela aí. Muito obrigado, Silvio, nosso coordenador do curso de logística. A live, Silvio, é nossa, é para todos os nossos estudantes do EAD da Unicesumar. Silvio, e que honra receber online, ao vivo e a cores, mais vivo do que a cores, o grande, o mestre Paulo Roberto Bertaglia, aonde logo nós iremos conduzir os nossos estudantes do curso de logística a uma experiência memorável. Silvio, porque os nossos estudantes já estão ali na reta final, entrando no módulo 54, parte 2, na última disciplina. Então a gente fez essa live para dar aquele gás, né, Silvio? Para dar aquele empurrão para os nossos alunos do primeiro ano, do segundo ano, para poder aqueles que vestem logística poderem saber o futuro, na verdade, esse futuro está cada vez mais presente na nossa vida e nas nossas organizações. Então, Silvio, é aquele gás, né, para os nossos estudantes manterem firme no curso de logística. E não é só os estudantes, não. Tá aqui com o Wesley também, Log. Como que fala o nome da Log empresa dele? SCM, é o grande LCM, né? Naito. Isso, O Wesley Nato. Ele esteve numa influenciador, live né? aí, né, Silvio? Ele esteve numa live com os nossos estudantes, fiquei sabendo. Wesley é uma figurinha carimbada aí, nossa. Ele já está aqui conectado com a gente aqui também, vários alunos de vários lugares aqui, né? O pessoal até ficou pressionado que comprou o produto e não chegou ainda, Paião. Que isso? Cadê a logística? A gente vai falar sobre isso, então. Esse é o nosso tema principal, Silvio. Então vamos passar aqui pro Paulo, né? Para o Paulo fazer a apresentação dele aí. Quem não conhece ainda. Só antes, deixa eu saudar também os nossos estudantes. Tem uma galera ali que já passou
comigo na disciplina de logística empresarial ou na disciplina de gestão de estoque. Então o Teotônio, o Enio, o Isaac, grande Isaac, que fez aquela homenagem para o professor lá da radiologística, o Fagner, Maria Eduarda, nossa aluna mineirinha que gosta de um pão de queijo e de um conhecimento na área de logística, a nossa professora Louise está nos acompanhando lá no chat, a professora Elisângela também, José Antônio, Jaqueline, Fael, Elivan, Marcos Bravo, Edelaide já está conectada ali conosco, Andressa, André, Edileno, Alex, Lilian, o Wilson, professor Weiner também está com a gente, o nosso tutor pedagógico, Nivaldo Júnior, Mariana, Alcene, Rosana, Alexandra, Ângelo, Luísa, Ricardo Silva, João Hermes, professora Elisângela e Wesley, que a gente já tinha comentado. Ufa, quanto nome! E eu tenho certeza que esses nossos estudantes que estiverem conosco nessa live, nós iremos honrar o tempo de vocês. Porque esse conhecimento que esse nosso convidado, esse bate-papo que nós vamos ter com vocês, que é esse gás, esse empurrão para vocês manterem firme no curso de logística, é com Paulo Roberto Bertaglia. Paulo, por favor, uma excelente noite. Saúda os nossos alunos, porque nós já estamos ansiosos e sedentos desse conhecimento. Lembrando que tem aluno também de agronegócio também, não é só de logística não, tá? Tem aqui de outras áreas aqui, o João aqui do curso de agronegócio também está presente, pessoal, maior galera, viu Paulo? Tem legal, pessoal do Brasil inteiro aí. Nós vamos tocar um pouquinho aí durante a apresentação sobre o agronegócio também, tem alguns cases aí que eu vou falar, é curto, mas vou falar de agronegócio também. Bacana, pessoal, uma honra muito grande, gratidão pela oportunidade, me sinto realmente honrado, o fato de ter a missão, né, de educar para transformar, e com a educação vem a transformação, ou seja, uma andorinha só não faz verão, tem que existir a oportunidade para que nós possamos transmitir, compartilhar o conhecimento, e mais do que isso, eu sempre falo nas minhas oportunidades de conversa com as pessoas, de que quanto mais você divide, quanto mais você compartilha, mais você aprende, né? Essa é uma grande oportunidade, porque você acaba consolidando o conhecimento, e isso te obriga ainda mais a buscar a atualização e trazer coisas mais interessantes para poder compartilhar e consolidar o conhecimento, né? Eu tenho uma pequena apresentação, Silvio e professor Paião, eu queria aqui compartilhar essa minha apresentação, né? Vamos ver. Bacana, Paulo. Eu vou colocar ela aqui, então. Antes, o Silvio vai continuar com a gente, ou vai ficar ali no backstage, ali só monitorando no chat. Você vai ficar no camarote, Silvio, é isso? Vou ficar no camarote aqui, pessoal. Então, o Paião vai estar tocando aqui, qualquer coisa, eu vou estar aqui acompanhando aqui nos bastidores, tá? Então, não vou atrapalhar a live de vocês, não, deixo vocês... Paulo, mais uma vez, obrigado, né? Vocês têm até meia-noite aí, pode ficar à vontade aí. Mas eu vou deixar vocês aí para vocês melhor trabalhar o tema aí, né? Mas qualquer coisa a gente vai conversando aqui pelo chat aqui, tá bom? Abraço, pessoal. Boa live. Obrigado, Silvio. Antes, alunos, da gente iniciar esse bate-papo com vocês, desse material que o Paulo separou com muito cuidado, antes eu gostaria de fazer uma pequena provocação para vocês que estão conosco, ao vivo e a cores. Eu até me aproximei de vocês para poder olhar nos olhos de vocês. Então é o seguinte, eu já estava com saudade do curso de logística. Então estamos novamente nesse momento. Só que eu não vim sozinho. Estou muito bem acompanhado, que nós iremos conduzir vocês numa viagem sobre a logística 4.0, inovações que acontecem na logística e o mercado do trabalho. Porque nós sabemos, como futuros profissionais, nessa reta final do primeiro ano, segundo ano, do curso de logística, da EAD, da Unicesumar, nós ficamos, e agora?
eu estou para me formar, e agora vai vir um segundo ano, o que está vindo pela frente, o que é essa logística 4.0, quais são essas inovações. Então, para mexer com vocês, e vocês tenham aí, vamos dizer, um ótimo final de ano aí com a logística, com o pensamento de um gestor de logística, eu trouxe nada mais, nada menos que Paulo Bertaglia, onde ele vai trazer essa viagem conosco. Só que antes, se você estiver gostando desse começo, você vai gostar muito mais do conhecimento que nós vamos entregar. Então, manda o convite dessa live para algum amigo seu, para alguém do curso de logística, de agronegócio, de outro curso do EAD da Unicesumar, que não pode perder. Porque esse conhecimento que nós vamos trazer é muito rico. Paulo, e o seguinte, Paulo, os alunos, eu quero fazer um combinado com você, Paulo. Os alunos que ficarem conosco até o final, nós vamos divulgar algo, mas esse divulgar algo que nós vamos entregar para os nossos alunos, eu acredito que a gente pode trazer um presente para eles, né, Paulo? Para aqueles alunos que ficarem até o final dessa live, nós vamos ter um presente para eles, mas não fala ainda, tá, Paulo? Só confirma comigo se a gente pode, aquele presente que a gente falou, dos bastidores, tal, se a gente pode entregar para os nossos alunos da EAD da Unicesumar. Pode sim, pode sim. Bacana, então. Aqui, ok. Legal, então tem um presente para vocês, para aqueles que ficarem até o final da live, então tem que ficar até o final dessa live, que vai ser, além de todo o conhecimento que nós vamos entregar, que vai ser algo memorável para vocês, para o curso de logística, aqueles que ficarem no final, nós vamos entregar um presente. Então não deixe, clica aí, compartilha esse link, que vale muito a pena, no grupo que você está, de agronegócio, de logística, de outros cursos da EAD da Unicesumar. Então vamos lá então, Paulo. Vamos falar então sobre essa logística 4.0, tecnologias, inovações e mercado de trabalho. Então eu sei que você preparou um material com bastante conhecimento e com bastante riqueza. Só que antes, Paulo, quando a gente fala logística 4.0, tecnologias e inovações, Paulo, nós estamos falando do futuro ou nós estamos falando do presente? Nós vamos falar aqui, Paião, da situação atual em que nós estamos vivendo, ou seja, vamos falar de um modelo híbrido e também vamos tocar qual é a tendência, né, e o futuro dessa logística que começa com a indústria 4.0. Né? Então, nós vamos caminhar numa linha tênue de o que ocorre hoje, olhando com a perspectiva de futuro. Perfeito, Paulo. Então vamos conduzir esses nossos estudantes nessa corrida do conhecimento sobre logística 4.0 e as tecnologias, inovações e mercado do trabalho. Paulo, já tem uma galera ali no chat já falando, ó, tô de olho nesse presente, hein, Paulo? E é um baita de um presente. Então, primeiro vamos entregar o presente do conhecimento. Por favor, Paulo, nos conduza nessa experiência. Ok, pessoal, gratidão. Uma honra, novamente, né? Consolidando aqui um longo trabalho de vida, de experiência prática. Uma das coisas que me deixam muito feliz é exatamente isso, ou seja, quando eu falo de supply chain, de logística, de estratégia, de projetos, de implementação, de tecnologia, eu falo como uma pessoa não só teórica, mas alguém que vivenciou esse mundo, né? Ou seja, eu já fui chão de fábrica, já fui chão de depósito, né? Subi dentro das organizações até atingir posições de vice-presidência e até de presidência em algumas delas. Então, eu fico muito feliz, né? E tudo isso se deve à atualização, ao esforço, ao estudo, né? E à dedicação. Então, é pé no chão e acreditar que tudo é possível e que nós conseguimos também chegar lá. E eu gostaria de apresentar aqui para vocês a 4ª edição do meu livro, né? O livro de logística, é um livro que está praticamente há 20 anos no mercado, né? Esse ano aqui foi lançada a 4ª edição, e é um livro que, para mim, ele é o sustentáculo do conhecimento, né? É um livro onde eu plasmo, onde eu coloco, basicamente, a minha experiência e também o conhecimento e a experiência de pessoas que me rodearam, né? E que me rodeiam ainda. Foram mais de 100 pessoas
que interagiram comigo em entrevistas para colocar no livro esse conteúdo. Então, esse conteúdo ele passou por revisão recente, e uma das frases que eu coloco para vocês é o seguinte: aprender não é uma opção, aprender é uma necessidade, é uma obrigação de todos nós, se nós queremos buscar uma oportunidade e um espaço no mercado. E voltando para o livro, quando nós olhamos para o aspecto do livro logística, né, do lado direito aí vocês enxergam que tem as 3 edições, mais tendendo para o amarelo, e aí eu pedi para a Saraiva o seguinte: moçada, vamos mudar um pouco a cor do livro, vamos passar para um azul. Aí eles bolaram essa capinha azul, né, que eu acho, na minha opinião, ficou bastante interessante. E é um livro que vai além da logística, né? Além de tratar de logística, falando de armazenagem, de transporte, de estoque, de infraestrutura de transporte, de modais de transporte, ele também olha pela perspectiva do mercado, o que é que acontece no mercado, o que é que o consumidor e o cliente quer. Depois nós temos um capítulo especial falando de estratégia, principalmente estratégia voltada para a supply chain, as tecnologias aplicadas em supply chain, né? E supply chain, que nada mais é do que a tradução aí da cadeia de abastecimento. Então, é um livro bem abrangente, que dá uma oportunidade, trazendo pilares diferenciados, e esses pilares respaldam a necessidade do profissional enquanto está estudando e depois também quando ele está trabalhando. Então, é um livro que permite que estudantes e profissionais façam uso dele, né? Eu gostaria de Paulo, comentar... deixa eu só Oi, aqui uma observação. Do seu livro, recentemente os nossos alunos do 2º ano vão ter um contato com um novo livro sobre gestão de estoque, armazenagem e movimentação. Inclusive, Paulo, eu peguei muitas citações diretas e indiretas do seu livro. Então, alunos, nós estamos aqui com uma grande referência bibliográfica na área de logística e não apenas na parte teórica, na parte prática também, como o Paulo comentou, que toda essa vivência que ele teve, que ele, vamos dizer assim, passou degrau por degrau, que assim como vocês, hoje, vocês são estudantes, vocês são profissionais que querem estar dentro desse mercado, que o Paulo vai falar um pouco desse mercado aquecido e também sobre essas inovações. Mas aí, Paulo, então quando a gente começa nessa logística 4.0, tô vendo ali pelo slide ali que você separou alguns trechos ali bem bacanas para poder chamar a atenção dos nossos estudantes. Isso, Panhão, tem uma característica, pelo menos essa característica é muito minha, ou seja, não é porque você está fazendo logística que você tem que enxergar só logística, tem outros aspectos no entorno de tudo isso. Até conto uma história. Essa semana, terça-feira, isso, logo após o feriado, uma menina lá de Belém do Pará me procurou e ela falou o seguinte: Paulo, eu gostaria de ter um aconselhamento seu em termos logísticos, eu vou fazer a minha primeira entrevista de logística. Eu perguntei para ela para que ela estava se candidatando, se era uma parte básica na logística de um centro de distribuição, né? E ela, quando ela chegou para a conversa comigo, ela imaginou que eu iria dar uma aula de logística para ela. E o que eu fiz foi totalmente diferente, ou seja, como se comportar diante de uma entrevista, né? Demonstrar por que ela poderia ser interessante para aquela empresa. Então, eu estou trazendo esse exemplo mais para dizer para vocês o seguinte: o hard skill, que é o conhecimento técnico, ele é extremamente importante, ou seja, saber qual é o papel fundamental da logística e conhecer tecnicamente a logística é muito importante, mas ter também o lado comportamental, ele é fundamental, né? Então, essa mescla dos dois nos levam para um caminho bastante equilibrado. E eu queria aqui, nesse slide, trazer algum contexto, porque hoje se fala muito da inteligência contextual, ou seja, como é que eu olho para o mundo e mudo as perspectivas de como encará-lo ou encarar os problemas, né? Então, vejam bem vocês, a maioria das pessoas hoje, elas não fazem nem ideia da ruptura que a tecnologia está trazendo para o mundo, né? Nós estamos evoluindo dentro da tecnologia, mas nós não temos uma visão, e logicamente é difícil ter isso, mas o que a tecnologia vai proporcionar para a gente nos próximos anos, ou aliás, já tem proporcionado, né? Nós estamos vendo aí no fundo dessa apresentação, nós temos um slide de robôs batalhando, trabalhando aí. Então, significa que o seguinte: esses robôs, eles estão ocupando o espaço
que outrora foi de pessoas, né? Um outro ponto aqui e isso é muito importante, gente, 47% dos empregos, eles vão desaparecer nos próximos anos, né? Nos próximos 20 anos. E olha que interessante isso aqui, inclui médicos e advogados, tá? Então, se os médicos e os advogados acham que eles estão seguros, eu vou exemplificar o seguinte, deem uma olhada, por exemplo, nos exames que nós fazemos hoje, né? Nas análises de computador, e você pode ir para o computador e dizer quais são os sintomas que você está sentindo, e esse computador vai dizer qual a possível doença que você tem, e melhor ainda, quais são os remédios que você deveria tomar para eliminar aquela doença. É exatamente o que o médico faz hoje. E o advogado, já existem sites, já existem iniciativas em algumas empresas, onde a maioria das discussões que existem, das desavenças que existem, são resolvidas por computador, não precisa de advogado, né? Nesse período de pandemia, nós estamos enxergando, por exemplo, o papel do professor. O professor, ele precisa se reinventar mais, né? O professor não é mais aquele professor que entra na sala de aula, né, e fica lá falando durante 4 horas para os alunos. Não, nós estamos falando que o aluno é protagonista. E se o aluno é protagonista, ele passa a ser o elemento que traz para dentro da classe os fundamentos importantes da aula, e o professor passa a ser um mero mentor, né? Estou jogando algumas coisas para vocês aqui. E olha que interessante essa outra frase aqui. 65% das crianças que estão no ensino médio hoje vão trabalhar em uma função que ainda não existe, muito em função de mudanças de modelos de negócio e a mudança tecnológica. E veja a outra, a robotização do trabalho afetará 16 milhões de trabalhadores brasileiros até 2030. Eu estou dizendo aqui que afetará, não estou dizendo que eliminará o emprego. Certamente eliminará de um lado e criará de outro lado, né? A gente conhece a história do computador pessoal, né, onde se falava que o computador pessoal iria eliminar uma quantidade enorme de trabalhadores, e muito pelo contrário, ele criou muito mais empregos, né, na década de 80, de 90, do que propriamente eliminou emprego. Então, nós temos que ter essa perspectiva. Eu gosto muito de olhar as coisas de uma forma diferente, com uma perspectiva diferente, né? Eu queria começar aqui conversando com vocês o porquê logística 4.0. Quando a gente fala logística 4.0, nós precisamos fazer uma visitinha lá para a indústria 4.0, ou para a revolução 4.0, que nada mais é do que uma evolução que começou lá em 1780 e alguma coisa, né? Onde a produção era mecanizada e funcionava basicamente com a água e com vapor. Depois nós passamos para a indústria 4.0, na indústria 2.0, onde já existiam aí as linhas de montagem, né? O carro do Ford, lá para os idos de 1870. Já em 1969, eu estou indo bem rápido, porque o que importa para a gente realmente vai ser a logística 4.0, né? E na indústria 3.0, nós já tínhamos aí os chips, já tinha computadores, já tinha automação, né? Até chegar nos dias de hoje, então, com os robôs, com os sensores, com as conexões existentes, que nós estamos chamando de indústria 4.0, que foi inventada, essa nomenclatura foi inventada pelos alemães, né? E aí tem, então, uma evolução toda interessante. Até fiz uma entrevista recentemente, um bate-papo recentemente com uma pessoa da Alemanha, e ele disse que essa parte de logística 4.0 está numa evolução bastante interessante por conta dos sensores, da coleta de dados que está acontecendo. Então, é um pessoal que trabalha mais quieto na Alemanha, diferentemente dos Estados Unidos, que faz muito barulho e as coisas demoram um pouco para acontecer, né? Mas o pessoal está evoluindo bastante na Alemanha dentro desse contexto. Eu queria aqui tocar, eu dou aula de indústria 4.0, curso de indústria 4.0, e tem uma característica importante que eu gostaria de dividir aqui com vocês, de compartilhar com vocês. Basicamente, quando nós falamos de indústria 4.0, tem 6 elementos que são fundamentais. O primeiro dele é a estratégia organizacional, né? Depois nós passamos para o que nós chamamos aí do inglês de Smart Factory, ou fábrica inteligente. Depois nós falamos de operações inteligentes, produtos inteligentes, né? Ou seja, produzir produtos que realmente atendam às necessidades de mercado e que, ao mesmo tempo, sejam sustentáveis, né?
A orientação a dados, que tem ficado muito forte, tem sido muito forte esse elemento, e é toda a parte de colaboração para compor essa roda viva da indústria 4.0. E aqui o nosso foco vai ser em operações inteligentes, que é basicamente a logística, o mundo logístico aqui, que está permeando basicamente toda a parte de transporte, toda a parte de movimentação, né, armazenagem, planejamento, né, que é, então, o mundo da logística. Né? Paulo, antes de nós avançarmos esse slide, volta, por favor, o slide anterior, dentro dessa roda da indústria 4.0, logística 4.0, que essa viagem que nós estamos trazendo para os nossos estudantes. Primeiro teve ali uma pergunta do Fael. O Fael colocou assim para nós: professores, nesse caso, a escola, você não acha que os alunos aprendem pouco? Aí, Fael, nós sabemos que tem toda a parte pedagógica de ensino que pode ser melhorado, até mesmo nós, dentro de um curso de graduação, dentro dessa curso de, num momento universitário, nós estamos trazendo esse tema tão atual sobre inovações e logística 4.0. Então, daí nós vamos quebrar essas carências conforme o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, todas essas inovações, essas tecnologias. Tem um negócio interessante que o Isaac trouxe, Paulo, para nós, que o Isaac nos trouxe o seguinte: para a robotização, não é necessária a presença de um ser humano para que a máquina entenda e possa fazer um diagnóstico, já que a máquina trabalha com algoritmo de sequência. Aí é justamente, Isaac, nesse slide, desse ciclo que o Paulo nos trouxe, você deve ter percebido ali, que a tua pergunta veio antes, os colaboradores. Porque nada adianta, né, Paulo, nós termos as melhores tecnologias se nós também não termos as melhores pessoas. Porque as pessoas é que também movem essa tecnologia. Então, o Isaac nos trouxe essa reflexão, que daí, nessa figura do Paulo, deixa bem claro que para que essa roda possa estar girando, é necessário ter as pessoas que são os colaboradores. Não, perfeito, Paião. Na realidade, quando nós falamos em robótica, né, tem um aspecto interessante que nós precisamos aqui enfatizar, né? E esse aspecto é o seguinte: o ser humano, quando nós falamos, por exemplo, da Revolução 2.0, 1.0, nós olhamos muito para o ser humano pelo aspecto físico, pelo aspecto braçal, ou seja, ele era muito importante para carregar peso, né? Para fazer as coisas muito rápidas, né? A gente lembra daquele filme do Carlitos, lá, Tempos Modernos, né? Onde a fábrica, dependendo de pessoas, mas as pessoas faziam tarefas repetitivas e braçais, né? E usava pouquíssimo a inteligência. No mundo de hoje, a tendência, e é importante nós olharmos isso com muito carinho, porque a tendência é que nós tenhamos uma ênfase muito maior na utilização da nossa inteligência para fazer as nossas atividades, do que propriamente usar o nosso braço carregando caminhão, carregando caixas, fazendo picking, né? Logicamente, tudo isso é um modelo híbrido. Até um dado ponto, nós ainda vamos ter as pessoas trabalhando com os braços em diferentes situações de mercado. Nós vamos ter países mais avançados, nós vamos ter empresas mais avançadas, nós vamos conviver com um modelo híbrido. Mas o importante aqui, e eu fico muito feliz que boa parte de vocês estão estudando e até questionando esse tipo de coisa, mas a tendência é que o homem passe a ser muito mais utilizado em termos de cérebro. Ele é que vai colocar a informação, o dado lá dentro do computador, para que esse computador possa operar. Eu estive conversando ainda ontem com uma pessoa especializada em machine learning, que é aprendizado da máquina, né? Ou seja, o aprendizado da máquina nada mais é do que um robô que vai aprendendo com as situações. Como é que ele aprende com as situações? Com os dados que ele vai coletando do mercado, com as informações e os dados que os homens vão, né, que os seres humanos vão alimentando nesses robôs. E eles vão criando esse aprendizado. E o importante, e aí é muito bacana essa colocação do Fael e do Isaac, pelo seguinte: a capacidade do robô, ela não é inteligência, né? Ele não é cognitivo, né? A capacidade dele
é ter uma velocidade muito superior em analisar dados e fornecer, veja que importante que eu estou falando para vocês, e fornecer cenários para que sejam tomadas as decisões. Mas não é o robô que toma a decisão. Quem toma a decisão é o ser humano. Isso que é importante. Então, se nós tivéssemos que capturar dados de uma série de pontos, por exemplo, sensoriamento de máquinas, de equipamentos, para fazer uma leitura e dizer que uma máquina precisa fazer uma manutenção preditiva, por exemplo, nós levaríamos muito tempo para fazer isso, porque são algoritmos complicados, complexos, que uma máquina olha aquilo e faz o cálculo rapidamente, em segundos, em minutos, quando nós levaríamos semanas para fazer. Então, o importante é isso, é a velocidade de processamento do computador. E essa pessoa que trabalha com inteligência artificial, com o aprendizado de máquina, ele deixou muito claro isso para a gente, né? Então, essa é a preocupação. Nós temos que buscar o lado da inteligência nas nossas atividades, nos nossos cursos, nos nossos trabalhos. Isso é fundamental. E eu aqui queria chamar a atenção para vocês já sobre a logística 4.0. A logística, nós sabemos o que é, ou seja, vocês estão fazendo o curso, quem trabalha com logística sabe que quem faz logística tem que planejar, né, armazenar, tem todos os estoques, tem separação, tem que fazer transporte, movimentação, utilizar os modais de transporte. Mas e o 4.0? O que é esse 4.0 que se coloca na frente da logística? Por isso que eu quis mostrar para vocês, né, aí combinado com o Paião, eu quis mostrar para vocês o que é a indústria 4.0, e a logística é uma parte importante da indústria 4.0. Né? Isso pode ser uma intralogística, que é dentro da empresa, ou fora da empresa, fazendo o transporte, por exemplo, de um carro para uma concessionária, para que ele possa depois ser comercializado para um cliente, ou uma empresa transportando para um grande supermercado, ou mesmo um varejo entregando na sua casa, como o Silvio falou, que recebeu lá o produto em menos de 24 horas. Né? Então, é isso que nós estamos comentando aqui. E o que é esse 4.0? Aqui eu já quero entrar em algumas situações, eu pedi licença para o Paião, para explorar exemplos também. Eu gosto muito de exemplo. Então, a partir daqui, eu vou dar alguns exemplos das situações de mercado que nós temos vivenciado aí. Quando nós falamos em logística, uma das características que nós sempre quisemos ter, né, lá atrás já, mas nós não tínhamos condições, porque não existia tecnologia que atendesse, mas nós queríamos ter visibilidade, eu queria saber o que acontecia na minha cadeia de abastecimento. E eu não tinha essa informação. Eu não sabia rapidamente quanto que eu tinha de produto no estoque, quanto que eu tinha de produto sendo transportado pelo fornecedor ou sendo transportado para o cliente, onde está o meu caminhão, se o meu cliente, o meu consumidor já recebeu ou ainda não recebeu aquele produto. Hoje, eu quero ter essa visibilidade muito rapidamente, né? E essa transparência de compartilhar dados com fornecedores, com clientes, a otimização de toda a minha cadeia e a agilidade. Quando eu tinha minha logística, eu brigava por isso. Mas quando veio o 4.0, isso ficou mais fácil, né? Então, se vocês olharem aí, eu escrevi ali a palavrinha, a expressão mágica, comércio eletrônico. Né? O comércio eletrônico, principalmente nesse período da pandemia, ele evoluiu muito, ele se alavancou de uma maneira fantástica. Porque as pessoas não podiam sair de casa, tinham que comprar, seja do supermercado, seja da loja, produtos eletrônicos, alimentos, né? E houve um crescimento bárbaro no comércio eletrônico e as pessoas entenderam que essa conveniência ela é importante. Então, o comércio eletrônico acabou vindo para ficar. Por quê? Porque a experiência do cliente, e aí eu entro na expectativa, na nossa expectativa, ela está sendo fundamentada naquilo que as empresas podem proporcionar para a gente. Né? Empresas como a Amazon, como Submarino, como Americanas, como Magazine Luiza, que o mercado aí abrange, né, e que traz para a gente e que impõe a eles uma necessidade de atender a essa necessidade da experiência do cliente, né? Essa demanda que o cliente tem
de ser satisfeito no momento em que ele quer. Tem um outro ponto que eu chamaria atenção, tudo isso aqui eu estou jogando para vocês falam, pô, Paulo, mas o que tem a ver isso com logística? Não existe logística, né, sem que nós façamos movimentação de produtos de um lado para o outro. Comércio eletrônico nada mais é do que comprar lá no site, né, fazer a separação, que já é logística, e fazer o transporte para o cliente, para o consumidor, né? Então, isso é muito importante. Mas eu queria tratar para vocês do estigma do showroom. O que é um showroom, todo mundo sabe, é onde o pessoal coloca lá um produto, né, e nós vamos ver esse produto. Vamos ver se ele é interessante ou se ele não é interessante. Vamos ver se o produto, se é uma pia legal, se é um sanitário legal, se é uma torneira bacana, se é um desktop, se é uma geladeira. Então, está lá no showroom para a gente ver. O que eu quero chamar de estigma de showroom aqui é o seguinte: as grandes lojas físicas, elas estão se remodelando para não se transformarem em grandes showrooms, porque vocês aí já devem ter tido a experiência, né, de ir lá na loja física, avaliar o produto, né, olhar aquele produto e depois você vai online e compra mais barato, né, seguramente sempre é mais barato online, por uma série de circunstâncias, né? Então, esse estigma do showroom está sendo agora reavaliado pelas empresas e elas estão criando modelos de negócio diferentes. Ou seja, eu estou armazenando e estocando dentro da minha organização. Antes nós falávamos de modelos de negócio relacionados com Uber, com Airbnb, que é a grande empresa aí onde você pode se hospedar em diferentes lugares do mundo, né? E o Airbnb não tem sequer uma cama, sequer um quarto no mundo. Tudo é trabalhado de uma forma social, virtual, onde as pessoas querem alugar aquilo que elas possuem, né? Então, os modelos de negócios estão acontecendo numa velocidade muito grande. Asas à imaginação, à criatividade. Você aí, do outro lado, pode criar alguma coisa, um modelo diferente, que pode ser fantástico. O iFood, por exemplo, vem crescendo de uma maneira fantástica no mercado, né? E isso se dá muito porque hoje tem uma quantidade de dados muito grande, esses dados podem ser avaliados, há uma concentração populacional muito grande, a zona urbana hoje, principalmente no Brasil, tem uma concentração de pessoas da ordem de 80% a 83%, é uma das concentrações maiores do mundo que nós temos no Brasil, né? Então, o que acontece? Nós sabemos onde se concentram as pessoas, como é que nós vamos criar elementos e comércio para essas pessoas, como é que nós vamos fazer logística para essas pessoas, olhando a essas malhas que já estão congestionadas, né? Então, eu coloquei até uma palavrinha aqui chamada avatar, né? Você pode ser um avatar hoje em dia, né? O que é um avatar? Você pode ser uma figura caminhando pela rua, alguém está monitorando você, né? Ou seja, monitorando o seu comportamento, os seus prazeres, os seus gostos, os seus sabores, se você come uma pizza, se você entra no restaurante para comer uma comida japonesa, se você é vegetariano, se você faz uma compra lá no site e, de repente, se começa a sugerir novas compras para você, ou se você faz uma visita buscando um determinado produto, uma geladeira, um computador, já daí a pouco alguém está sugerindo novas coisas para você. Isso é em função da inteligência artificial, do machine learning, que vai aprendendo com esse, eu gosto de chamar de avatar, não necessariamente esse é o nome de avatar, né? Mas vai aprendendo o seu comportamento, né? E esse aprender o seu comportamento leva a essa necessidade. Então, vejam vocês que quando a gente fala do 4.0 na frente da logística, tem uma série de circunstâncias e elementos que influenciam como é que a logística caminha, né? E depois nós temos a última milha, que nós já sabemos, ou o último quilômetro aí, que hoje é a referência para algumas empresas, principalmente Magazine Luiza, Mercado Livre, por exemplo, né? São empresas que estão fazendo um trabalho fantástico. O Mercado Livre aí está adquirindo frotas de aviões para poder ocupar espaços logísticos tremendos que existem no Brasil, né? A Magazine Luiza, por exemplo, faz com primor o trabalho dela, em tempo real ela fica sabendo se o produto foi entregue ou não foi entregue para ela,
Para vocês terem uma ideia, hoje eu recebi três caixas de vinho. Eu não comprei nenhuma caixa de vinho, né? Aí eu falei, poxa, mas como é que eu recebi 3 caixas de vinho aqui? Seria maravilhoso. Aí eu fui consultar, tinha lá um cartão, uma eu recebi de presente, né? Já começa pela embalagem, era uma caixa de mais ou menos 50 por 60, com uma garrafa de vinho dentro. Então, imagine vocês, uma caixa de 50 por 60, dá para colocar uma dúzia de garrafas, né? E as outras 2 caixas não eram minhas. Depois logicamente, eu estava em reunião, eu não tive como correr atrás, a única coisa que eu falei para o entregador, né, para o transportista, foi o seguinte, meu amigo, eu não sei que caixas são essas aqui. Uma, sim, tem meu nome, ok, mas as outras 2 seguramente não são minhas. E no final das contas, ele não quis levar, disse que estava no meu endereço, e eu acabei descobrindo que as caixas não eram minhas, né? Então, nós estamos mostrando o lado positivo da logística, mas também o lado negativo. O que vai acontecer agora, ele vai ter que retornar aqui na minha casa para pegar essas 2 caixas e entregar às pessoas que devem receber essas caixas, né? Então, vejam vocês, o problema disso é que vai ter um custo mais alto no frete, né? Ou melhor, vai encarecer aquele frete, porque quem mandou entregar não vai querer pagar o adicional, logicamente eu não vou pagar o adicional, então a transportadora é quem vai arcar com essa consequência por um erro que foi cometido, né? Então, são elementos interessantes. O pai, eu não sei se você tem alguma pergunta aqui sobre essa minha fala. Sim, Paulo. Por favor, Paulo, só para a gente também contribuir junto com esse teu raciocínio, quando nós falamos dessa indústria 4.0, dessa logística 4.0, nós temos as tecnologias habilitadoras. São essas tecnologias que nós estamos vivendo, inclusive, Paulo, alguns estudantes nossos estão antenados não, Paulo, antena é coisa do passado. Isso. Estão conectados com essas tecnologias habilitadoras. Então, o Samuel colocou a internet das coisas, a Internet of Things. Nós temos também o Wesley, que colocou o 5G, que é uma internet de alta velocidade. Além disso, né, Paulo, tem N tecnologias habilitadoras, desde a parte da manufatura, desde a Big Data, desde outras tecnologias também que acaba facilitando toda essa internet, toda essa evolução, tanto da indústria como da logística 4.0. Mas tem uma pergunta bem bacana, Paulo, do Samuel, aonde o Samuel nos traz o seguinte: professor, com o avanço da robotização nas empresas, será que as pessoas vão se motivar a buscar mais conhecimento? Eu sei, Paulo, que lá no finalzinho da nossa apresentação, você tem um slide que até vai chamar bem a atenção dos nossos estudantes, e eu tenho certeza que vai responder essa pergunta do Samuel e outras dúvidas dos nossos estudantes. Alunos, tem um slide daqui a pouquinho, mais para o finalzinho desse nosso bate-papo, que o Paulo coloca assim para nós: como se diferenciar da multidão? E esse se diferenciar da multidão passa pelo conhecimento, Samuel. Então aguenta um pouquinho aí, eu vou pedir para o Paulo, eu sei que o Paulo está com vontade de responder essa pergunta, mas vamos deixar, Paulo, lá para aquele slide, para se diferenciar da multidão. Aí eu já peço para você trazer um viés, porque para se diferenciar da multidão, precisa aprender a aprender. E isso passa pelo conhecimento, que é isso o novo profissional que precisa se destacar, porque nós estamos fazendo essa viagem junto. O Paulo caminhou conosco sobre a indústria 4.0, mostrou a evolução, e agora o Paulo vai trazer para nós algumas experiências da logística 4.0 na essência. Então, para isso, né, Paulo, eu já estou dando uma espiada aqui nas cenas dos próximos capítulos. Tem um tal de veículos autônomos, é isso mesmo, Paulo? Veículos autônomos auxiliando toda a operação logística? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós vamos partir aqui para os veículos autônomos. Não é recente, já tem alguns trabalhos sendo feitos há algum tempo com os veículos autônomos, principalmente em termos de carros, dos automóveis. A Tesla é uma empresa bastante evoluída nesse sentido.
Foi freado um pouco o projeto, porque lá nos Estados Unidos houve um atropelamento de um ciclista, de uma pessoa, né? Então o processo ele parou por um tempo aí. Mas aí isso foi o ano passado, já recomeçou o trabalho, porque dentro desse conceito do veículo autônomo, nós estamos falando muito de inteligência artificial, estamos falando de sensores, estamos falando das tecnologias habilitadoras que foram comentadas aí, e principalmente do machine learning, ou seja, há uma característica importante aí, e tem até um exemplo que eu gosto de fomentar, que é o seguinte: hoje a máquina que aprende, que pode ser um automóvel, um caminhão, vamos imaginar que uma criança esteja jogando futebol, né, junto com uma outra criança. Aquela bola, por exemplo, que vai para a rua, o carro não vai ter a perspicácia de entender que se há uma bola rodando ali, ele pode até frear o carro porque tem um bólido, tem um elemento ali na rua, mas ele não tem a perspicácia de entender que próximo àquela bola pode haver uma criança. Esse é um exemplo bem característico. Logicamente, com o tempo e com as introduções que vão sendo feitas e aprimorando aí essas tecnologias, o veículo vai conseguir interpretar que próximo daquele bólido, daquele elemento redondo que ele vai conseguir ler como sendo bola, pode haver uma figura de uma criança e, portanto, isso pode representar um risco, né? Mas eu estou fazendo algumas ponderações e algumas colocações aqui. Por quê? Porque quando nós falamos em automóvel, nós falamos em caminhões, né? O caminhão, inclusive, está em evolução. As grandes empresas, a Volvo, a Mercedes, a Peterbilt americana, a própria Ford, grandes empresas estão trabalhando os caminhões para que eles se transformem e se concretize esse esquema do autônomo. E logicamente, em alguns países mais avançados, essa tecnologia também está mais avançada, e isso se deve aos sensores e à inteligência artificial. Mas eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, para algumas realidades que nós temos. Lá na mineração, né, nos grandes veios das minas, tem os caminhões de 200, 300, 400 toneladas que têm uma certa dificuldade, ou uma grande dificuldade, de serem guiados por pessoas. Então, eles são monitorados à distância, são supervisionados à distância, e sim, são veículos autônomos que andam ali nas estradas da mina, no meio de pessoas e no meio de outros veículos menores, né? E são pilotados à distância. Então, isso já existe há algum tempo, inclusive aqui no Brasil, né? E outro projeto que está avançando agora é um projeto entre a Rolls-Royce, né, que é uma grande empresa inglesa que produz motores, turbinas, hélices. A Rolls-Royce, junto com o Google, eles estão montando, ou melhor dizendo, desenvolvendo um projeto para ter-se o navio autônomo, ou seja, o navio que consegue ler as ondas, que consegue ler o tempo no mar, né? E, portanto, consegue substituir uma tripulação. Então, isso é um projeto que já está em andamento, né, pelo Google, pela Rolls-Royce. E aqui no Brasil, eu queria dar o exemplo da Vale e da Caterpillar. Quando a gente fala de minérios, a Vale, por exemplo, utiliza máquinas, caminhões grandes, enormes, da Caterpillar, para poder fazer a movimentação dos minérios de 400 toneladas. Nós estamos acostumados a ver nas estradas aí os caminhões de 26 a 40 toneladas. Os caminhões que transportam os minérios, eles transportam 10 vezes mais do que isso, né? Não sei se vocês já chegaram a ver uma mina, eu já cheguei a fazer visita a uma mina, só o tamanho da roda do caminhão, né, ele dá 3 vezes, 4 vezes a nossa altura, né? Então, é algo muito grande. E tem um outro projeto aí para o pessoal do agronegócio, logística no agronegócio, que é muito bacana,
é um projeto que se iniciou em 2017, 2018, entre a Volvo e a USA Açúcar, né? E o que é isso? Nós sabemos que lá no meio do canavial, né, pilotar veículos, muitas vezes, o ser humano pode danificar os brotos da cana, e esse broto que está saindo agora vai ser exatamente a produção do ano que vem, né? Então, os veículos autônomos que trafegam na USA Açúcar e em Maringá, aí, viu, pessoal? Eu não sei se vocês conhecem, aí eu poderia até fazer uma visita, o Paião, a essa empresa USA Açúcar, para ver como é que funciona aí o caminhão Volvo trafegando de maneira autônoma dentro da produção, né, do cultivo da cana-de-açúcar. É um projeto aí em Maringá, tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso, Paião. Sim, já ouvimos, Paulo, inclusive aqui nos nossos jornais regionais, tanto na nossa região como no estado do Paraná, inclusive o nosso coordenador, Silvio Barques, que é coordenador também do curso de agronegócio, ele já teve essa experiência aqui na nossa agroindustrial, na nossa Cocamar, então realmente é uma realidade que acontece aqui na nossa região. Como dizem, né, no norte do Paraná. Bacana. Ok. Aí eu entro um pouquinho nas operações inteligentes, né, um pouco mais no detalhe, porque da logística, da intralogística, vamos dizer assim, porque nós estamos enxergando, vocês podem ver pela figura aí, um robozinho. Quando a gente fala em robô, nós pensamos sempre numa figura que a gente via ali no Guerra nas Estrelas, ou mesmo lá no Jornada nas Estrelas, né, de um bichinho parecido com pessoas, mas não necessariamente ele é parecido com pessoas. Então, vocês estão vendo aí, no desenho, um robô que transporta um pallet com produto, por exemplo, e tem um formato totalmente diferente, né? E isso existe, né? A Amazon tem esses robôs, empresas brasileiras têm esses robôs, às vezes dessa forma, às vezes em outros formatos, né? Por exemplo, a Natura utiliza o conceito de robôs para paletizar e despaletizar, ou seja, aí nós voltamos para aquilo que nós falamos anteriormente, o que era antes feito pelo ser humano, hoje está sendo feito por robôs, né? Porque tem uma agilidade e uma velocidade maior e substitui o lado físico do ser humano dentro desse aspecto de movimentação interna e até de etiquetagem, vamos dizer assim, principalmente na empresa Electrolux, que utiliza bastante isso e tem uma precisão bastante grande. Na Natura, por exemplo, ela tem alguns centros de distribuição, principalmente na região do interior de São Paulo, próximo a Campinas, né? E nesse caso, o que acontece? Tem centro de distribuição que não precisa acender sequer uma lâmpada, porque o robô não precisa de lâmpada. A empilhadeira verticalizada, né, os transelevadores que eles chamam, que foram implementados ali pela Schaefer, né, que é uma grande empresa de automação também, ele trabalha de maneira autônoma, pondo e retirando produtos das prateleiras, dos porta-pallets, fazendo esse transporte, né? Então, vejam vocês, são os centros de distribuição cegos, que a gente chama, né? Inclusive eles chamavam lá atrás, hoje já não chamam mais, mas é o centro de distribuição onde é tudo escuro, né? As pessoas nem entram ali dentro, as máquinas estão trabalhando sem que haja a necessidade de alguém para pilotar. Então, tudo isso é feito de uma forma automática e à distância, né? E outra figurinha dentro da logística 4.0 que eu gostaria de apontar são os drones. Os drones eles já têm uma atividade bastante interessante em vários aspectos. Nós estamos discutindo aí se o drone vai transportar o lanche, se vai transportar a pizza, mas acontece o seguinte, que dentro das empresas o drone já vem fazendo alguns trabalhos interessantes, principalmente na parte de inventários e mesmo no transporte de peças internos dentro da empresa, itens de laboratório, para tirar de um ponto da empresa e levar para outro ponto dentro do site, do espaço da empresa, né? Enquanto os espaços ainda estão sendo regulados. A própria iFood está fazendo um teste
com drone numa região aqui em São Paulo, onde ela criou um conceito de drone port, né? Ou seja, tem um ponto onde os drones descem, né? Ou seja, eles saem dos restaurantes, descem nesse porto, né? E dali para frente é entregue via moto, né? Ou seja, na realidade, ele anda numa velocidade muito grande até esse determinado ponto e dali para frente vai via moto, né? Isso enquanto a gente tem algumas regulagens ainda. E nós temos o RFID, né? O RFID, que é a leitura de código aí, do chip, né? As etiquetas por radiofrequência, que já é uma realidade há algum tempo. A HP, principalmente, é uma empresa que se consolidou a fazer projetos dessa natureza, se não me engano, foi uma das primeiras do mundo, por imposição até da Walmart, né? E a HP foi em frente, fez esse projeto, depois veio algumas outras empresas a tirar colo. E hoje, pasmem, né, nós temos o RFID, o segmento de mercado que mais utiliza o RFID na logística é a indústria têxtil, né? Então, isso é bastante importante. E nós temos algumas empresas que usam a tecnologia de forma brilhante dentro da logística. É o caso da DHL, da Geodis, né? A Amazon, nem se fala, a Amazon sempre foi case, a Amazon investe praticamente 10 bilhões de dólares em tecnologia para poder otimizar e dar vantagem na sua logística mundial. É um dinheiro bastante relevante, né? E ainda voltando aqui para a operação inteligente, eu gostaria de falar de um outro item que talvez seja ainda um pouco conhecido aqui por nós brasileiros, porque ele está sendo utilizado lá fora, mas ainda de uma maneira bastante limitada, que é a realidade aumentada, ou seja, você pode receber inputs de um computador dizendo para você o seguinte: meu amigo, pega a empilhadeira, isso é via o óculos, né? O óculos que vocês estão vendo aí nessa figurinha. Então, ele pega a empilhadeira e os óculos vão recebendo informações e dando as orientações para o piloto dessa empilhadeira, né? E ele vai navegando pelos espaços do centro de distribuição. E ela vai dizendo o seguinte: aqui agora você vira à direita, vira à esquerda, você vai chegar na posição tal, ali você vai pegar o produto tal, né? Para poder fazer o picking, para poder fazer a separação e depois carregar no caminhão. Então, esse óculos, ele já existe, né? Existem alguns casos, um caso interessante é com uma empresa chamada Metra, que é uma empresa italiana, que fez um consórcio aí, uma ação em conjunto com a Inglobe, né, que é quem desenvolve esse óculos no setor logístico, e isso seguramente é mais uma das vantagens que nós vamos ter futuramente para poder trabalhar dentro da logística. Então, pode-se fazer movimentação, picking, separação, carregamento, utilizando esses óculos, né? Alguma pergunta, Paião? Opa! Por enquanto não, Paulo. Os nossos estudantes, eles estão ligados com todo esse conhecimento que você está trazendo. Eles mesmos estão ali interagindo entre eles, trazendo casos práticos também de vivências que eles têm, tanto na indústria como na logística 4.0, que o Samuel comentou, referente no porto, referente aos contêineres que são movimentados por veículos autônomos lá na Holanda. Obrigado, Samuel, pela contribuição. E os demais estudantes também estão conectados conosco e se relacionando, trazendo exemplos também da realidade deles. Opa, que bacana, que legal. Eu estou trazendo um exemplo aqui que ainda está em teste na Walmart, né, desenvolvendo esse pequeno robô aqui. Esse robô, se vocês forem observar na figura aí, ele faz uma leitura das gôndolas, e nessa leitura das gôndolas ele consegue identificar, né, se falta produto, se o produto está vencido, lendo o código do produto, né? Então, isso está em desenvolvimento lá nos Estados Unidos, né? E já está sendo testado em várias lojas, em cerca de meia centena aí de lojas, né? E ele envia, então, ele captura isso, né? Ele vai andando, ele lê as diversas gôndolas ao mesmo tempo, ele tem um sensor ali, ou vários sensores, que conseguem ler as várias gôndolas,
veja isso numa velocidade muito grande, e vai dizer para o pessoal lá do fundão do estoque o seguinte: olha, está faltando colocar produto aqui na gôndola XYZ. Então, essa informação, ela é passada para dentro do pessoal de distribuição, né, para dentro da distribuição, e eles fazem a alimentação do produto aqui na gôndola. É um negócio bastante interessante e que está sendo desenvolvido aí pela Walmart. E o outro que eu gostaria de mostrar é esse caminhão Otto aqui, que é um caminhão... A Otto é uma empresa que foi comprada pela Google, né? E a Otto, ela fez o primeiro teste dele transportando... É um veículo autônomo, um caminhão teleguiado, né? Não tem pessoas que andam. Logicamente, esse caminhão aqui, para fazer o teste, ele teve um motorista aí dentro, mas ele não pegou no volante, né? Até porque, por regra, nos Estados Unidos, você tem que ter um motorista acompanhando o caminhão, mas o motorista fica lendo o jornal, né? Ou seja, o caminhão, ele se desloca sozinho. E aqui o teste foi feito com 60 mil latas de cerveja Budweiser, né? Então, isso é real, isso aconteceu, né, nos Estados Unidos, e funcionou maravilhosamente bem, né? Então, essa é uma realidade bastante interessante. Às vezes as pessoas perguntam: poxa vida, mas qual a importância da logística no contexto da saúde, né? Eu tenho discutido, ou debatido, melhor dizendo, com algumas pessoas, o contexto da logística para a eficácia de vacinas. Inclusive, lá no Prosa com Bertaglia, depois eu vou conversar com vocês sobre o que é o Prosa com Bertaglia, eu cheguei a fazer dois bate-papos com pessoas acerca de distribuição de vacina. Uma foi sobre a vacina do coronavírus e o outro foi sobre o desafio realmente de vacinas, o desafio de remédios, né? Nós temos um problema de segurança muito sério no Brasil, caminhões são roubados com remédios e esses remédios são comercializados depois, por exemplo, remédios de câncer, né? É complicado, mas as pessoas acabam roubando o caminhão e depois comercializando o caminhão com as farmácias, né? O produto com as farmácias. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque eu já estou falando de mercado. E quando eu falo de mercado aqui, eu quero dizer o seguinte: da importância da logística, não só no meio industrial, eu logicamente realcei muito o meio industrial, mas a logística tem importância em todos os lugares onde é necessário ou é necessária a movimentação e armazenagem de alguma coisa. Então, quando eu chamo a atenção aqui para a vacina, eu quero dizer o seguinte: pouco se está fazendo, né, para construir um programa e um plano logístico com relação à vacina. Aí vocês podem dizer para mim: poxa, Paulo, mas isso vai chegar só o ano que vem, né, no primeiro trimestre do ano que vem. Ok, mas nada impede que se comece a fazer planejamento desde agora, porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? Como é que nós vamos fazer a vacina chegar nos diferentes pontos desse país? Nós não vamos poder confiar só numa empresa para poder fazer esse transporte. Seguramente, a grande maioria, né, do transporte, grande parte do transporte vai ser o rodoviário, em combinação com o aeroviário e, eventualmente, com o fluvial, né? Mas esse plano precisa ser feito porque vai mobilizar muita gente para trabalhar nesse processo, né? Então, vejam vocês a importância da logística, e muitas vezes as pessoas não enxergam isso. Apesar de que nós temos um ministro, que é o ministro Tarcísio, que é um ministro louvável, né? Eu gosto muito do jeitão dele, porque ele é um técnico, é alguém que conhece a logística, e com ele a gente está desencadeando um pouco mais o lado positivo da logística, principalmente com algumas privatizações e algumas inserções de projetos na linha ferroviária, que andou tão esquecida nos últimos anos pelo setor público, né? Quem sabe a gente enderece um pouco mais esse lado aí. E agora eu quero trazer para vocês o seguinte: poxa vida, mas eu estou fazendo curso de logística. O quão importante é o curso de logística? Será que vale a pena o curso de logística? Não. Olha, moçada, eu queria dizer para vocês que nesse período de pandemia, e já há algum tempo, a logística, né, não necessariamente a logística 4.0, né, mas a logística em si, a logística convencional, ela tem ganho um espaço
bastante relevante, bastante importante, né? E isso é bom, porque, logicamente, durante a pandemia, alguns segmentos se destacaram, e a gente sabe disso, como esses que vocês estão enxergando aí na telinha, que é a saúde, tecnologia, varejo, mas a logística substancialmente, né? E quando nós falamos de varejo, a logística está aí dentro. E quando nós falamos de saúde, a logística também está aí dentro. Então, são segmentos que se fortaleceram, né? Que se tornaram ainda mais importantes, né? E a logística é parte integrante, né? Nós temos hoje falta de mão de obra em logística, né? Aí vocês vão falar, poxa, mas tem tanta gente desempregada em logística. Vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouquinho, até em função do que o professor Paião comentou alguns slides previamente, né? Então, vejam vocês, tem um espaço logístico importante aqui. No Brasil, hoje, nós temos uma quantidade significativa de vagas em aberto, são cerca de 13 mil vagas em aberto, e eu vou falar um pouco disso, e mais da metade, inclusive, está aqui em São Paulo, né? Ô, Paulo, se você me permitir, até mesmo logo a gente já estamos ali para a reta final dessa nossa live. Aqui, vamos dizer, é um dos clímax disso, do material que o Paulo preparou para nós. Eu lembro, Paulo, logo a gente vai comentar sobre isso também, lá do teu curso de cadeia de gerenciamento, cadeia e gerenciamento de abastecimento. Nós temos as nossas aulas VIPs. Então, dentro dessas aulas VIPs, o Paulo comentou, eu lembro muito bem que eu gravei isso para a gente comentar com os nossos estudantes, um termo que o Paulo falou que é escassez de talentos. Então, o Paulo vai entrar agora nessa parte, o porquê que tem essa escassez de talento. É justamente para poder pontuar para os nossos estudantes, para eles serem os talentos que o mercado precisa. Os talentos que o mercado necessita dessas capacidades, dessas competências que os nossos estudantes estão tendo na formação deles. Por favor, então, Paulo, como se destacar na multidão? Legal, perfeito, o Paião, acho importante esse seu comentário, né? Até porque quando nós falamos que existem muitas vagas, né? Vocês veem aí no penúltimo bullet que eu coloco, vagas no Brasil, né? Cerca de 13 mil vagas em logística. Isso são vagas registradas, tá, pessoal? Porque tem muita vaga que nem sequer está registrada, elas são desconhecidas, né? E chega-se à conclusão, inclusive, que essas vagas possam chegar a 20 mil. Mas vamos trabalhar com os 13 mil. Aí vocês falam, poxa vida, mas 13 mil vagas e tantas pessoas em logística desempregadas. E aí é o que o Paião comentou, que é uma frase que eu uso sempre, que é a escassez de talentos, né? Eu tenho conversado muito com empresas e com pessoas de RH das empresas. Hoje mesmo eu conversei com uma, que é uma empresa suíça, e ela me disse o seguinte, Paulo, eu tenho uma dificuldade enorme em contratar pessoas para trabalhar em logística. São CVs vazios, esse foi o termo que ela usou para mim, né? São CVs vazios, com pouco preenchimento, pouca experiência, pouca atualização. O pessoal saiu da faculdade, saiu da universidade, não mais se destacou. Logicamente, ela está falando de pessoas com experiência, né? Não mais se destacou, não estudou mais. Às vezes coloca ali que conhece o Office, né? PowerPoint, o Excel, tal. Pessoal, ok. Quando nós falamos de CV, né? De currículo, coloquem isso, não tem problema, mas isso é muito básico. Falar que conhece Excel, que conhece PowerPoint, que conhece Word, né? Isso é básico. O que as empresas estão buscando é algo a mais. É esse serzinho vermelho no meio cinza que está nessa figura que vocês estão enxergando aí. Então, como é que eu me sobressaio no meio de um montão de gente, no meio de uma multidão de pessoas que estão também botando um olho gordo no mesmo emprego que eu estou botando? Então, o ponto aqui passa pelo seguinte, é a capacitação constante. Nós estamos num mundo onde você compra um celular hoje, daqui 1 ano e meio, 2 anos, você tem que trocar, porque isso roda muito rápido,
né? Os carros hoje, você não fica mais 20 anos com o carro que você compra, né? O carro você fica com ele 4 ou 5 anos e olha lá que ele já vai ficar velho, né? Então, são situações que nós precisamos avaliar com muito carinho. E tem um detalhe, né? Não é, se eu fiz um curso de logística muito bem feito, né, eu não vou fazer uma pós-graduação depois em logística, eu vou buscar algo que complemente isso, né? Eu me canso de dizer isso para as pessoas que vêm conversar comigo, porque às sextas-feiras eu faço mentoria gratuita, né, que é o meu voluntariado. Então, as pessoas falam o seguinte: Paulo, eu terminei o curso de tecnólogo em logística, ou bacharelado em logística, estou querendo fazer um curso de pós-graduação em logística. Eu vou dizer para ele o seguinte: meu amigo, tudo que você viu lá atrás, você vai ver agora de uma forma diferente e repetitiva. Por que você não faz uma gestão de negócios, um comércio exterior, para complementar esse tipo de coisa, né? Então, cresce isso. Logicamente, aquilo que você aprendeu de logística lá atrás, ele está em constante evolução. Mas onde é que eu vou buscar essa constante evolução? São em cursos, né, ou em cursos especialistas e rápidos, né, cursos rápidos, para eu olhar exatamente onde está mudando aquilo que eu aprendi. Porque o básico não vai mudar, né? O conceito de armazenar, de transportar, não vai mudar. O que vai mudar é o que eu estou implementando em termos de modelo e tecnologia, por exemplo, que faz com que eu seja mais ágil, que todo esse comentário que eu fiz para vocês durante essa palestra. Então, a sacada aqui e a escassez de talento está exatamente aqui. As pessoas não continuam se atualizando. Não continuam se atualizando, né? E o grande problema aqui é o seguinte: não é deixar de tomar cervejinha, o Guaraná, Coca-Cola, fazer um happy hour. Tudo bem que nós estamos na pandemia, não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é juntar tudo isso, né, qualidade de vida, e ao mesmo tempo caprichar no estudo, na capacitação. Por quê? Quando eu for fazer entrevista, eu tenho que estar preparado. Quando eu for demitido, eu tenho que estar preparado para uma próxima fase, uma próxima etapa. Quando surgir uma vaga em algum lugar e eu quero sair da empresa que eu estou hoje, por uma série de razões, porque o salário é ruim, ou porque o ambiente não é legal, ou porque o meu líder não é aquele que eu gostaria que fosse, então, eu tenho que estar preparado para situações desse tipo, né? E aí tem uma outra frase que eu adoro, eu gosto muito, e eu utilizo, eu criei essa frase que é: não adianta eu achar que eu estou pronto, né? Muitas vezes eu estudei barbaridade. O outro lado tem que saber que eu estou pronto. Me entende? Uma coisa é eu estar muito bem preparado, a outra é a empresa que está buscando aquele sujeito, aquela posição no mercado, ela sabe que eu faço aquilo, ela sabe que eu estou preparado e eu sou bom pra caramba, né? E o que vem depois, então? Como é que eu digo para essas empresas, no meio da multidão, que eu sou o cara que ela tem que escolher? É fácil? Não, não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu tenho que manter o meu CV atualizado, eu tenho que elaborar muito bem o meu CV, colocar coisas ali que chamem a atenção de quem vai fazer a entrevista e de quem vai selecionar, porque quando surge uma vaga, 2 vagas hoje em dia, tem 1000 pessoas se candidatando a ela. Como é que no meio dessas 1000 vai aparecer o meu currículo? Essa é a sacada que eu tenho que ter. O que eu coloco no meu currículo que é diferente, né, que vai chamar a atenção daquela pessoa? O outro é o que eu faço nas redes sociais? Quais são as minhas atividades nas redes sociais profissionais? LinkedIn, por exemplo. O que eu faço lá que chama a atenção dos entrevistadores, dos empregadores? E cuidado, não vá fazer uma coisa positiva no LinkedIn, aparecer muito bem no LinkedIn, e depois vai lá no Facebook
e coloca coisas, né, de bebedeira. Eu estou dizendo isso porque são exemplos que eu já comprovei e já presenciei, né? Então, precisa tomar muito cuidado. E aí tem um ponto interessante. Eu achei um dado que eu coloquei aqui dos Estados Unidos, porque no Brasil fala que os empregadores olham as redes, mas não colocam o percentual. Mas eu achei um site, né, que diz o seguinte: 70% das empresas que buscam contratar pessoas olham as redes sociais dos candidatos antes. Vejam que interessante isso, né? Então, precisa tomar muito cuidado. É lógico, ela olha se você escreve um artigo, se você publica alguma coisa interessante, o que é que você está compartilhando, né? Porque quando se contrata pessoas, se contrata pelo aspecto do conhecimento, mas também pelo aspecto da atitude, né? A maioria das pessoas são contratadas pelo perfil técnico e demitidas pela atitude. A maioria, né? Então, hoje as empresas estão revendo esse conceito, porque eu também não vou contratar pela atitude. Então, há um mix aí, né? É uma mescla entre o que eu sei fazer, o prático, o hard skill, e o soft skill, que é o meu comportamento, a minha atitude, a minha empatia, saber dar feedback, saber se comunicar, né? Então, aí... Paulo, minutinhos, para eu concluir aqui esse soft skill com habilidade comportamental, tá? Então, esse soft skill é essa habilidade comportamental que a empresa está buscando. Pois não? É interessante, Paulo, que dentro dessa fala, eu só quero fazer um apontamento muito importante para os nossos alunos. Esses últimos minutos da fala do Paulo pode fazer toda a diferença na nossa ascensão profissional. Então, gostaria de colocar um apontamento, os nossos estudantes que estão conosco, que nós falamos lá no comecinho que aqueles que ficarem até o final, nós vamos entregar um presente. Logo, logo vai chegar o presente, é o próximo slide. Eu já vi aqui, já dei uma olhadinha aqui, já dei uma espiada. Nós já vamos entregar o presente e finalizar essa live com vocês. Aí, Paulo, eu também dentro desse contexto, às vezes a gente pensa assim, poxa, aquele profissional lá, nossa, que sorte que ele teve. Nossa, que sorte que aquele profissional teve. Mas é que nem o Paulo está colocando para nós, de uma forma muito assertiva, que nós precisamos estar preparado. Porque sorte mesmo é quando aparece a oportunidade e você está preparado para agarrar essa oportunidade. Então, dentro desse mercado de trabalho, dentro dessa escassez de talento, que o Paulo está trazendo uma realidade, ele convive com diretores de empresa, ele convive com gestores que estão precisando desses novos profissionais. E esses novos profissionais são profissionais de logística. Não é colocar um profissional formado em outra área para atuar na operação de uma empresa. As empresas precisam de profissionais formados na área de logística. E esse ponto que o Paulo colocou, de nós estarmos preparados para quando aparecer essa oportunidade e também se destacar, ser aquele personagem vermelhinho que o Paulo colocou, que sai na frente, que se coloca lá. Não adianta nada, que nem algo muito importante que eu achei muito bacana isso que o Paulo colocou. Não basta também nós nos prepararmos, que nem vocês, numa sexta-feira à noite, Paulo, os nossos alunos estão aqui conosco até esse horário, os nossos alunos estão fazendo esse curso de logística, é que eles querem. É que eles querem ser esse bonequinho vermelho que se destaca na multidão. E também, essa dica que o Paulo falou, nós também nos mostrarmos para o contratante, nós pesquisarmos aonde eu quero estar quando eu terminar o curso de logística, aonde que eu quero mirar, qual empresa que eu quero estar, qual empresa de referência da minha região, uma multinacional. Então é buscar também entrar no site dessa empresa, verificar o que ela exige
para você ser contratado dentro da área de logística, é ligar para o RH, vocês, na hora que vocês vão contratar algum profissional na área de logística, isso também faz parte desse se colocar à mostra, se colocar à disposição de um contratante. Então, esses últimos minutos da fala do Paulo, alunos, estudantes, vale a pena rever 1, 2, 3 vezes, que vai fazer a diferença na sua ascensão profissional. Paulo, então estamos ali já encaminhando para a reta final, e esse se preparar, Paulo, eu acredito que passa também para um curso que você fez online, um curso ali que até inclusive eu estou fazendo esse curso, Paulo. Mas antes da gente entrar ali para o último slide e entregar o presente para os nossos alunos, você quer fazer mais algum fechamento desse se destacar na multidão, ser esse bonequinho vermelho que dá o passo na frente, por favor, Paulo? Paião, eu quero sim. Existe um grande jogador de tênis americano que vocês devem conhecer, o Tiger Woods, né? É um dos maiores tenistas do mundo, né? Ele tem uma frase que é uma frase fantástica, que ele adaptou, na realidade a frase não é dele, mas ele diz o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, vejam vocês, é um campeão, né? Várias vezes campeão nos Estados Unidos, e essa frase é fantástica. Só que quando a gente olha para o nosso mundo, né? A gente sabe que o jogador de futebol treina, o basquetebol treina, o tênis treina, né? O quanto nós treinamos na logística? Aí vocês me perguntam, mas Paulo, como é que a gente treina? Estudando, né? E me dói como professor, né? Às vezes ouvir um diretor de RH de uma empresa dizer que ele não consegue preencher as vagas dele porque as pessoas que estão chegando para fazer as entrevistas não têm os talentos que ele está buscando. E esse diretor de RH dizia o seguinte: poxa, mas o que vocês estão ensinando nas escolas? Né? Não é só o mérito de estar ensinando nas escolas, né? A outra pergunta também é válida: o que os alunos estão aprendendo nas escolas, né? Eu fiz um debate recentemente com um professor, talvez alguns de vocês devam conhecer, o Júlio César Passos, uma pessoa fantástica, onde ele dá cursos, inclusive, de como o aluno ser protagonista, né? E é o aluno que é protagonista, o professor direciona. Nós temos que mudar esse modelo que nós temos, né? Então, o aluno tem que exigir, ele tem que conhecer também o mercado. Ele depende do professor, não tem dúvida nenhuma, ele depende do professor. O professor também que tem que mudar a mentalidade, né? Tem que ser aquele professor, eu gosto de usar uma expressão, para frentex, né? Ou seja, aquele cara que está olhando para o mercado, está olhando para frente, né? Para o aluno poder aprender mais. Então, a condição aqui de qualificar para ter um salário adequado é muito importante. E aí vocês podem até dizer, mas Paulo, peraí, parece que tem alguns salários aí que estão sendo pagos por baixo, nivelando por baixo. Tem sim, vocês têm razão. Tem muita empresa se aproveitando da situação, do monte de pessoas desempregadas que tem por aí, da pandemia, né, exatamente para nivelar por baixo, né? Isso está acontecendo, inclusive, com motoristas. Eu já acessei sites onde diz que não consegue achar motorista porque não tem motorista disponível. É uma inverdade isso, tá? É uma inverdade. Tem muito motorista disponível. O grande problema é o nível salarial, que baixou bastante, né? Então, eu estou citando o exemplo do motorista aqui porque é a realidade que eu acompanhei há pouco tempo no estudo que eu fiz, né? Mas isso vale para uma série de funções. Então, eu volto para aquilo que eu falei lá atrás. Vamos olhar o mundo com perspectivas diferentes. Vamos olhar os problemas com perspectivas diferentes. Quando nós fazemos... É um pouco de psicologia, gente. Mas quando nós fazemos isso, né, a gente consegue entender que muitas empresas não pagam um salário adequado, mas que tem outras empresas buscando gente que é a famosa escassez de talento, nem encontra o talento necessário.
Tá? Como é que nós convivemos com isso na mesma balança? Né? É aí que a nossa inteligência entra em campo para analisar a perspectiva do problema. Né? Então, é isso. Aqui gente, eu quis chamar a atenção de vocês, eu busquei algumas informações, li jornais, li revistas, exatamente para trazer isso para vocês, né? Do mais atual possível, né? O mais atual possível. Aqui não estou falando de passado, eu estou falando de presente e de futuro. Né? Essa é a nossa realidade, é uma realidade consistente para nós. Eu queria aqui, então... Paulo, oi, Paião, perdão. Olha só que exemplo legal do Rodrigo lá no chat, que fecha muito bem esse bloco e a gente já vai para o encerramento da nossa live. Olha o que o Rodrigo colocou para nós. Hoje, eu estou colocando em prática, na empresa que trabalho, o conhecimento do curso de logística. Muito obrigado aos professores. Então, os nossos estudantes, Paulo, eles estão agradecendo, estão ali... bacana, dando joia para essa live, estão gostando muito dessa interação. A própria interação entre eles, Paulo, está sendo muito rica, essa troca de conhecimento que está tendo. Mas aí, Paulo, falando em se destacar nessa multidão, então nós tínhamos falado lá no comecinho da live que os alunos que ficassem até o final, nós iríamos entregar um presente, mas antes de revelar esse presente, tem um curso online, então, Paulo, um curso online que você elaborou com muito carinho, inclusive eu sou o teu aluno, Paulo, nesse curso, então fala um pouquinho aí desse curso online aí que serve até como horas complementares para os nossos estudantes. O que é esse curso online aí, Paulo, que a gente já está na reta final e eu já divulgo qual é o presente. Maravilha. Não, na realidade, esse é um curso que foi criado... baseado no livro, exatamente porque eu não tinha identificado no mercado um curso que ficasse numa plataforma com uma duração, vamos dizer assim, eterna. É um curso que fica na plataforma e você faz na sua velocidade, né? Então, você não tem compromisso com o horário, né? E é um curso que tem 12 módulos, que te dá uma visão logística fantástica, né? Ele não é longo, o curso... mas ele tem uma característica bastante interessante, né? Além de fazer os 12 módulos, aquelas pessoas que fazem o curso, que fazem esse curso, ele tem acesso a aulas VIP ao vivo comigo a cada 2 semanas. É um curso que existe aí por volta de 2 meses, mais ou menos, numa plataforma. Nós já estamos com uma quantidade bastante grande de estudantes ali na plataforma, né? E essas aulas VIPs que são dadas, só para vocês terem uma ideia, já teve uma aula sobre logística reversa, é aula de 1 hora que eu dou, uma aula sobre Sales Operations Planning, uma aula sobre torre de controle, uma aula sobre manufatura 4.0, a próxima aula vai ser sobre indicadores ou estoques, o pessoal está decidindo aí qual vai ser a aula que vai ser dada, né? Está atendendo muito, viu, Paião? Está atendendo muito para indicadores, né? Indicadores de desempenho. Então, é um curso diferente. E esse curso, ele custa R$ 127, né? Para tudo. Você faz o curso, a plataforma inteira, e também tem acesso a essas aulas ao vivo. E mais, se você não tem tempo de assistir a aula ao vivo, porque você tem seu curso, ou porque você tem compromisso com a sua religião, ou sei lá, alguma coisa, o curso fica gravado, a aula fica gravada também na plataforma. E para acessar esse curso, basta entrar então, né, Paulo, nesse link que está aqui, paulobertaglia.com.br, que lá tem todo o detalhamento do curso, como que ele funciona, a parte da separação. Paulo, será que está na hora da gente entregar o presente para os estudantes? É isso? Eu posso aí entregar um cupom, né, de desconto para os estudantes aqui que estão presentes e são seus alunos, o Paião. É isso mesmo. Então esse é o presente que nós falamos lá no comecinho da nossa live, que nós iríamos entregar para todos. Então esse presente é um cupom de desconto. Então lá dentro do site www.paulobertaglia.com.br
ele vai te mandar para um local que você possa fazer a compra desse curso. É claro, leia o curso, leia lá todas as mensagens que tem, como funciona o módulo. Inclusive, eu estou fazendo esse curso e recomendo para vocês, vale muito a pena. E depois, além das aulas VIPs, que o próprio Paulo acabou de comentar, que nós temos o contato ao vivo com ele em aulas extras. Então, você, por estar participando dessa live conosco e ter ficado até o final, então tem ali o cupom de desconto. Quando você entrar no site, tem um local lá para comprar o curso e, ao clicar nesse comprar o curso, vai ser direcionado por uma página e ali está o cupom de desconto que a gente acabou de colocar para vocês aí no YouTube. Então tá entregue o presente, né, Paulo? Missão dada é missão cumprida. Tá entregue o presente. Tá? Na realidade, é uma situação bastante interessante para vocês fazerem uma maior capacitação. E eu acho interessante, porque das centenas de pessoas que nós temos inscritas no curso aí, né, o pessoal, eles me ligam, eles me mandam o WhatsApp para perguntar coisas do dia a dia do trabalho deles, né? E eu respondo. E tem um detalhe, pessoal, outro detalhe interessante. Vocês sabem para onde vai o dinheiro desse curso? O dinheiro desse curso arrecadado, toda a receita arrecadada, ela é transformada em livros que eu compro da Saraiva, porque como autor eu tenho que comprar o livro da Saraiva pela metade do preço, e eu faço a doação do livro para as bibliotecas das universidades e para alunos que não tenham condições de comprar. Né? Então, nós temos ONGs, temos pessoal de favela que às vezes quer estudar, não tem condições de comprar o livro, então eu acabo fazendo a doação. Né? Eu já doei cerca de 30 livros e já estou com mais de 70 livros para doar para os estudantes. Então, isso vem da receita do curso. Né? Então, isso é muito importante, é um trabalho social também, né? E é duplo, né? Além de educar, de aprender logística, ao mesmo tempo a gente dá condições para aqueles que têm menos possibilidades. Né? Mais alguma coisa aqui, Paião? Vou evoluir. Pode seguir então, Paulo. Os alunos estão ali elogiando, principalmente essa tua questão social, que até mesmo você tem uma frase, Paulo, que você coloca: o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Então, Paulo, o que você está fazendo também com essa receita dessa venda desse curso, levando para outros estudantes, para outras pessoas que não têm condição, isso com certeza está ecoando para a eternidade. Então vamos por finalmente ali da nossa live. Tem também ali um outro slide, Paulo, que mostra para os nossos alunos também um outro espaço para eles terem contato sobre esse conhecimento, que eu sei que tem um canal do YouTube seu que vale a pena. Eu sou inscrito nesse canal do YouTube que tem muito, mas muito conhecimento. Inclusive, deixa eu falar um segredinho aqui, mas eu vou falar olhando nos olhos de vocês. Aí nesse YouTube do Paulo tem as aulas VIP que ele fez. Então, você que é um aluno curioso, que quer rever as aulas VIP, lá dentro desse canal do YouTube, se inscreve no YouTube do Paulo, que lá tem algumas aulas lá VIP, e além de toda uma condução que o Paulo faz sobre a prosa com ele, que ele traz profissionais atuais e profissionais com bastante bagagem para trocar ali algumas informações sobre temas da atualidade. É isso, Paulo? Então esse canal do YouTube teu, que tem a prosa contigo, como funciona ele? Na realidade, esse é um canal, o canal é Educar para Transformar, e dentro do canal tem várias playlists, que a gente chama, de várias divisões. Então, tem a divisão de logística e supply chain, a divisão de estratégia, entrevistas, as aulas VIPs. Né? As aulas VIPs, elas são colocadas bem depois, né, aqui no canal, né? Exatamente porque as pessoas que fazem o curso, né, elas pagaram por isso, né?
E tem o carro-chefe, vamos dizer assim, dentro do canal, que é o Prosa com Bertaglia. Então, o Prosa com Bertaglia é onde eu troco informações com profissionais, de empresas, né, com professores, pessoas que trazem uma contribuição bastante interessante. Vocês estão vendo aí em realce, né, um vídeo falando sobre o futuro da liderança, né? Mas tem sobre machine learning, sobre supply chain, sobre estratégia, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre como olhar o problema com perspectiva diferente. Tem uma quantidade, aliás, tem um outro do famoso Adeildo Caboclo, né, que é um grande amigo, e que está muito conectado com a logística, que é a logística dos produtos perigosos, né? É um negócio que tem um campo enorme para a gente trabalhar aí, né? E foi feita uma prosa com ele. Então, as pessoas que se inscrevem, as pessoas que apertam o sininho, acabam recebendo a notificação, né? Elas têm acesso aqui ao Prosa com o Bertaglia. E tem o grande detalhe, pessoal, eu não estou interessado nem um pouco no número de pessoas inscritas, né? Ou seja, me disseram que isso é muito bom, porque o YouTube, lá com o motorzinho dele, acaba espalhando para mais pessoas. Mas o que me importa mesmo é olhar as pessoas e ver que elas estão assistindo a esses prosas, porque é conhecimento, é educação, é uma forma de complementar o que nós estamos estudando, né? Então, aqui, a frase, inclusive, que o Paião falou anteriormente, ela está destacada lá em cima. O que fazemos em vida, né, ecoa pela eternidade. Então, é importante, em qualquer segmento, em qualquer coisa que a gente faça, nós depositarmos aí um grau fundamental de dedicação, né? Sermos dedicados, fazer as coisas por amor. Aliás, é amador, né? É um trabalho amador aqui, mas você sabe o que significa amador? Amador é fazer as coisas com amor, né? Então, quando vocês ouvirem isso, né, vocês vão perceber a diferença que existe. O profissional é porque é uma profissão e ele quer angariar, ele quer ter reconhecimento por aquilo. E o amador, não. O amador, ele faz por amor, e o meu amor aqui é a minha missão do Educar para Transformar, e eu gostaria que, junto comigo, vocês abraçassem essa causa aí, que é tão importante. E se vocês quiserem me convidar lá no LinkedIn, porque LinkedIn é conexão, LinkedIn é importante, né? Você passa a ser conhecido, né? Você se conecta com pessoas, então eu estou lá no LinkedIn, fique à vontade para me convidar, sem problema nenhum, eu aceito todas as pessoas, né? E que a força esteja com todos vocês, tá? E um prazer enorme, minha gratidão estar aqui presente com vocês, tá? Paulo, eu vou chamar o nosso coordenador para gente encerrar esse momento muito bacana. Nossa, que demais! O nosso coordenador estava só no camarote ali, acompanhando a interação dos nossos estudantes. Paulo, eu estou vendo ali que tem aluno que já se inscreveu, já descobriu qual é o percentual do desconto do cupom, e você vai ter mais alunos aí, hein, Paulo? Opa, que bacana, muito bom. E aí, Silvio, como que foi o camarote? Rapaz, show de bola, hein? Tô aqui, olha, aprendi muito aí. Eu fiquei olhando, né, como que a logística evoluiu. Meu primeiro emprego, Paulo, foi lá em 94, né, 92 para 93. Eu era faturista numa atacada. E os vendedores mandavam os pedidos para a gente por fax, e eu tinha que digitar isso no computador para poder fazer a roteirização, romaneio ali para o pessoal fazer o carregamento no dia seguinte. Então a gente varava a sexta-feira, geralmente a sexta-feira, né? À noite, que recebia à tarde para de noite, no outro dia cedo todos os pedidos estavam digitados, né? E eu estava lembrando, falei, nossa, como que a logística evoluiu. Hoje você ali no próprio computador, no tablet, ele faz o pedido, já vai direto. Semana passada a gente teve aqui um atacado falando aqui no curso acho que no curso de logística,
falando sobre novas tecnologias e falando sobre a questão de como que é hoje, né? Então o vendedor passa, faz o pedido, tira o pedido, vai direto e a cada 2 dias eles estão entregando, né? Então os mercados hoje não tem mais estoque, né? Hoje o atacadista praticamente faz toda a entrega diária praticamente lá na região, e eu lembro que uma história bem curiosa, metade do caminhão era pinga. E, rapaz, dava trabalho para carregar, então tinha que colocar metade da carga, carregava com pinga, e o resto da carga você carregava ali os produtos perecíveis e atacado de gêneros alimentícios diversos, né? Então eu sabia todos os códigos de cor, né? Na hora de digitar no computador, eu olhava e falava, opa, esse aqui o cara preencheu errado o código aqui, eu já corrigia na hora de digitar ali, né? E hoje esse tipo de digitador não existe mais, né? Hoje é tudo automatizado e eu acho que a logística... É tudo no computador, é verdade. Né, e evoluiu muito, né? Então, esses quase 30 anos aí que eu tenho acompanhado a logística aí, ela evoluiu demais, né? E acho que vai evoluir muito mais ainda, né? Como a gente falou aí das entregas, né? Você pede num dia, no outro dia está chegando, né? Você pede um produto da China, em poucos dias está aqui na sua residência, né? Eu estou cada vez mais fascinado com o que a gente vai ver, né, nos próximos anos aí, né? A revolução tecnológica com a internet aí, 5G, com o drone, né, que você comentou aqui, na agricultura, né? Eu já vi drones experimentais colhendo maçã, colhendo laranja, né? Então, olha só como que vai ser, né, esse agronegócio com essas novas tecnologias, né? Você falou da cana-de-açúcar aqui na região, o pessoal da usina aqui usando, né, o trator, usando o caminhão, né? Então, isso tem feito... E o grande problema hoje, né, acho que só não é mais automatizado o campo, é a questão da internet no campo, né? A conexão hoje, o Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer investimento com torres, com antenas no campo, não é barato, é caro, né? Então isso tem, a partir do momento que o 5G vai entrar e as tecnologias entrar no campo aí, a gente vai ter uma evolução muito grande nesse requisito. Mas, Paulo, cara, é um prazer assistir tuas aulas, né? Estou inscrito lá no seu canal também. Quem não tiver, se inscreve lá no canal dele, escreve no meu aqui também, né? Que olha, muito, muito top mesmo, viu? Você tem feito um trabalho maravilhoso aí para a logística, né? E depois que eu te descobri, cara. Viu, Silvio? Você falou aí do agronegócio, eu queria só dar um toque. Semana que vem começa a Log Conference, né? E a primeira palestra vai ser a minha, na segunda-feira, agora às 9 horas da manhã, sobre agronegócio, logística no agronegócio. É 1 hora falando de agronegócio, né? Então, eu peguei aqui algumas ideiazinhas e eu trouxe aqui para a nossa conversa, mas lá é só sobre agronegócio, da porteira para dentro e da porteira para fora. Legal, vamos compartilhar com os alunos aí. Depois eu vou passar lá para os nossos alunos de agro, lá, vou compartilhar com eles também. Paião, me lembra aí para não esquecer aí, tá? A gente já manda o pessoal de agro, eu compartilho no grupo do pessoal aqui para eles colocarem para os nossos alunos prestigiar a sua palestra lá. Bacana. Que bacana, hein? Olha só, hein, Paulo, vamos dizer, esse depoimento do Silvio, do nosso coordenador do curso de logística, que reviveu o passado para viver o presente, essas inovações, a logística 4.0, Paulo, quase deu um comecinho ali de uma prosa com Bertaglia. Então já deu um aperitivo ali para chamar o Silvio para fazer uma prosa contigo. Enfim, Paulo, nós agradecemos você, até fez alguns minutinhos de hora extra, mas para o conhecimento vale a pena. E valeu muito a pena. 40 minutos. 40 minutos, você combinou 1 hora com ele, né, Paulo? Quase tem muito conhecimento, os nossos estudantes estavam totalmente engajados. Então, para os nossos estudantes,
vale a pena. Foi muito bacana estar com cada um de vocês, com as dezenas de alunos que estiveram conectados, que se manteram firmes do início ao fim. Então, Paulo, nós da Unicesumar, em especial o curso de logística e o curso de agronegócio, nós agradecemos a tua ilustre presença que abrilhantou essa nossa sexta-feira. Gente, é uma live para rever 2, 3, 4 vezes. Eu, pelo menos, vou rever essa live, que eu tenho muita anotação para fazer. Paulo, muito, muito obrigado. Gratidão, mestre. Obrigado, gente. É o infinito e além. E estudantes, se capacitem, se dediquem. Vocês não vão se arrepender. Alguém pode se arrepender por não ter estudado, mas nunca vai se arrepender por ter estudado. Verdade. Belas palavras, né? Pessoal, então, com essas palavras do nosso palestrante aqui, Paulo, a gente encerra a nossa live, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, né? E bom final de semana para vocês. Um abraço para vocês.